A paz, meus queridos. Amém. Muito obrigada, pastor, pela oportunidade. Glória a Deus. Muito feliz por estarmos aqui. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Glória a Deus. O melhor lugar que a gente poderia estar é aqui. Amém? Então vamos lá. Peraí que tem minhas anotações aqui, como sempre, né? Deixa eu abrir. Pra não errar. Pronto. Então esse mês foi marcado pelo tema que o pastor trouxe, né? Hebreus 4:16. Então vamos meditar nele. E Deus falou poderosamente no meu coração sobre essa palavra, me exortou de certa forma. E creio que também vai ser algo libertador para vocês também. Vamos aprender muito e vamos sair diferentes de como entramos hoje aqui. Amém? Então vamos lá. Hebreus 4:16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Amém? Essa é a tradução da minha Bíblia e o que o Lê colocou ali tá: cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, irmãos, nesse versículo diz: para encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, devemos nos aproximar do trono da graça com toda confiança. E em um trecho do versículo 14, voltando um pouquinho, ó, diz: apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Se a gente ficar bem atento a isso, é muito real, né? A gente precisa mesmo se apegar com toda a firmeza à fé que professamos. Porque às vezes a gente fala que a gente crê, que a gente serve a um Deus, mas a gente não se apega a isso, a gente não vive isso. Mas vamos ser sinceros, né, irmãos? Sinceros. É fácil vivermos segundo a palavra que professamos ou ouvimos? É fácil a gente viver isso constantemente, todos os dias? É fácil em meio a uma tentação, uma provação, você dar um glória, um aleluia, crendo que Deus está no controle de tudo? Ou geralmente desanimamos, nos abatemos, nos iramos, perdemos a paciência? Sabe qual é o segredo de encontrarmos a graça que nos ajuda no momento da necessidade? Sabe qual é o segredo? Com disciplina. A disciplina nos faz encontrar essa graça que a gente precisa. Essa é a palavra-chave. Pois a disciplina, olha aí, é a disciplina que vai fazer toda a diferença. Parece algo muito simples, né? Mas não é não. Me peguei pensando, de verdade, nesses dias, o porquê às vezes nos deixamos abater por certas situações. E a falta de fé, a falta de crer na palavra nos leva a essas situações. Onde quando a aprovação vem, você não tem força. Para reagir, você não tem força naquele momento. Você só consegue entender depois. Isso se você buscar e meditar na palavra. Aí você entende, por isso que eu passei. Entendi agora. Mas no momento que passa, geralmente a gente não consegue entender. A gente murmura, a gente fica chateado, a gente fica entristecido, a gente cai. Então, a disciplina vai fazer toda essa diferença para a nossa vida. Olha lá, vamos mais uma referência bíblica? Hebreus 12:11. Está em Hebreus também, então é só seguir, tá fácil de achar. Hebreus 12:11. Vamos ler. Acharam aí? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Olha isso, gente, é muito esclarecedor, né? Então, exercitar a disciplina, segundo a palavra, não é fácil não.
mas mais tarde produz fruto de justiça e paz. E como exercitamos essa disciplina que traz paz? Buscando a Deus. Buscando a Deus. Quantas vezes, irmãos, por conta da correria do nosso dia a dia, nós dizemos que não temos tempo para orar, para conversar com Deus? Eu me pego pensando assim também. Quantas vezes a gente diz, ai, preciso trabalhar. Ai, mas eu preciso fazer isso. Ai, eu acordei, nossa, eu tô atrasada para aquilo. E a gente tem tantas tarefas, a gente consegue ser tão disciplinados para trabalhar, para tomar um café, para se exercitar, para fazer alguma coisa, mas a gente não consegue ser disciplinado para ter um tempo com Deus. Né? Quantas vezes falamos isso no decorrer do nosso dia? Mas aí, olha aí, gente, não é um julgamento assim. Eu falando para mim mesmo, mas eu creio que serve para vocês também, tá? Então, às vezes a gente tem 10, 20, 30 minutos, 1 hora para parar para ficar vendo mídia social, né? Engraçado que isso nos prende. Às vezes a gente passa assim, ai, peraí, eu posso ter um almoço, né? Vou almoçar. A gente tem, geralmente, quem é registrado, tem 1 hora de almoço, quem não é, mas também para almoçar, consegue fazer seus horários. A gente tem 1 hora de almoço, a gente almoça. A gente não almoça em 1 hora, a gente almoça um pouquinho antes. Mas aí a gente para, o que a gente faz? Ó, só lá na telinha. E a gente fica sem alimento. Por quê? Porque a gente tem uma distração muito grande hoje em dia. O inimigo é sujo. Ele vem trazendo essas coisas para fazer a gente não ter essa disciplina com Deus. E aí, quando as coisas vêm, a gente não tem força. A gente se abate, a gente se entristece. E a gente só vem entender depois, quando alguém vem despertar a gente. Então, a gente precisa ter esse tempo com Deus. A gente precisa mudar, ter um posicionamento. Então, irmãos, eu não estou apontando para ninguém, não. Isso serve muito para mim, de verdade. Hoje é tempo de acordarmos. Hoje é tempo. A gente não sabe o amanhã. A gente não sabe daqui a 1 hora. Hoje estamos aqui juntos e amanhã. Quando será que Jesus vai voltar? Ou quando será que a gente vai partir também? Um pouco antes do que outros irmãos. Então é tempo, hoje é tempo. O diabo é sujo, como eu disse para vocês. E quanto mais artimanhas ele tiver para distrair a gente, ele vai fazer isso. Então que a gente se atente a essas coisas. Porque hoje está muito natural, é normal. Eu me pego às vezes quando eu vou dar comida para o meu filho. Se eu deixar o celular aqui do lado, deixo ele comer e eu começo a ficar olhando. Porque, tô do lado, mas eu tô aqui. Aí esses dias eu me repreendi. Falei, meu Deus, que coisa, eu tô perdendo um tempo de ficar junto com meu filho, vendo como é que ele tá comendo, se desenvolvendo. Até mesmo tô provocando ele um hábito que não é bom. Porque depois a gente exige dos nossos filhos, não é para vocês ficarem no celular. Mas a gente fica. Que exemplo a gente dá? Então o inimigo é sujo. E hoje as crianças sofrem por isso também. Então que a gente fique atento a essas coisas. Existe algo dentro de nós que precisa ser alimentado. Que só ela tem o poder de mudar essa história. Que é ter uma fé sólida, irmãos. Uma fé sólida. Que é uma fé genuína. Que é uma fé construída não somente através de crises. Porque às vezes a gente só busca de verdade, a gente só para jejuar, a gente só para entregar realmente o nosso tempo a Deus quando acontece uma crise, quando acontece um problema. Isso é vergonhoso. Eu parei para pensar e falei assim, meu Deus, que vergonha do que eu estou fazendo. Sabe, a fé tem que ser construída através de relacionamento com o Senhor. É o relacionamento que vai fazer a nossa fé ficar mais forte. Ficar da forma como ela tem que ser. Uma fé construída na intimidade, no secreto. Uma fé que independe de um público, uma plateia. Uma fé que é viva, independente de onde estiver. E o que estiver passando, essa fé te faz viver o sobrenatural. É essa fé que a gente tem que ter. Aí voltamos a lembrar do versículo 14 de Hebreus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Então não é só um domingo no culto que a gente vem, que a gente para prestar atenção na palavra. Não é somente no louvor que a gente está louvando, a gente sente a presença. Isso tem que ser todo momento, em todos os dias, de segunda a segunda. A gente tem que ter esse tempo para que a gente possa ser fortalecido. Então não é um pouco ou
um de vez em quando. É com toda a firmeza que a gente precisa se apegar à fé que professamos. E para isso dar certo, escuta essa dica, precisamos de disciplina. Então vamos ler novamente Hebreus 12:11, porque hoje a gente vai inculcar isso aí na cabeça. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aquele que por elas foram exercitados. Em outra versão da Bíblia, a palavra disciplina é trocada por correção. E ela te fala de um pai corrigindo o filho nesse texto, né? Mas na versão que eu tenho aqui, fala disciplina, que eu acabei de ler para vocês, que também significa correção. A gente aplica aquilo que nos custa para viver aquilo que precisamos. É a mesma coisa com filhos. É fácil ficar corrigindo, é fácil ficar dando bronca? Não, é custoso. Muito mais fácil a gente vir e falar assim, ah não, tá, deixa pra lá. Mas não é assim. Se a gente quer trazer ao mundo, se a gente quer fazer nossos filhos serem bons, quando crescerem, seguirem o caminho que devem seguir, a gente precisa discipliná-los. E funciona assim na nossa vida com Deus. E por mais que Cristo já tenha pago um preço para vivermos o que estamos vivendo, para vivermos um relacionamento com Ele, um relacionamento real, isso vai nos custar tempo, dedicação, esforço e disciplina, sacrifício. Então é um sacrifício a gente tirar um tempo? É sim, não vou mentir. Mas a gente precisa disso para a gente ser forte, para a gente dizer realmente, Senhor, realmente eu estou entregando não só quando me convém, mas em todo o tempo. Mas o problema real hoje é que hoje em dia, o que estamos mais preocupados é com o que os outros enxergam. Isso é real. A gente está muito preocupado com o que os outros veem. Com o que os outros veem da gente. Do que aquilo que de fato nos move aqui dentro. A gente se preocupa mais do que os outros estão pensando. Essa é uma grande crise do nosso tempo agora. Isso não é só para mim, para você. É uma crise global. É o que está acontecendo. A gente se preocupa muito. Até rede social, a gente vê muita vida das pessoas, a gente se espelha, a gente fica, né? Olha só, tá falando tem isso, olha como a pessoa faz isso, aquilo. Falamos, aí a gente se pega. Poxa, nós que somos crentes, cristãos, professamos o nome de Jesus, a fé. A gente está, assim, querendo entrando nesse mesmo meio. Falamos em seu nome, pregamos a sua palavra, dizemos que somos crentes, evangélicos, cristãos, mas não exercemos de forma real e constante o relacionamento com Deus, fazendo com que a nossa fé seja superficial. E quando há momento de necessidade, nós simplesmente não temos força para lembrar de termos fé. Pessoas se movendo pelo motivo errado não dão frutos. Estamos vivendo uma geração onde as coisas erradas dão muita audiência e repercute por muito tempo e as coisas certas são esquecidas. Então a gente vê às vezes assim, nossa, um fulano de tal divorciou e fica semanas tal, traição, nossa, a gente fica lá e olhando, mas a gente não consegue, às vezes, focar tanto na palavra do Senhor, isso passa, já passou, porque não nos interessa mais tanto. Tem coisas que nos dá mais força de ver. Estamos vivendo uma geração onde as coisas erradas dão muita audiência, repercute muito mais tempo e as coisas certas são esquecidas. Estamos vivendo um tempo onde priorizamos o que não é prioridade e deixamos de lado aquilo que deveríamos estar com sede de ter por perto. Um exemplo, nós vivemos um tempo onde a estética, nosso corpo, tem um valor irreal. Onde você consegue acordar mais cedo para fazer exercício, né? Caminhar, correr, ir para academia. Mas acordar mais cedo para fortalecer a mente e o coração na palavra é um sacrifício. Tempo para o nosso trabalho, para os nossos clientes, a gente dá um jeito de atender todo mundo. Mas um tempo para Deus a gente não tem, né? Um tempo para Deus é quase impossível. Não estou dizendo que seja errado, como eu disse para vocês, a gente se cuidar, a gente querer estar melhor. Não, claro que não.
A gente precisa querer da nossa saúde, queremos estar bem, a gente precisa estar apresentáveis. Mas o problema é quando isso se torna muito mais forte do que a busca por Deus. Quando isso se torna realmente algo que a gente não possa deixar de ficar sem, aqui na disciplina da gente trabalhar, que a gente acorda pontualmente todos os dias, a gente vai trabalhar, porque a gente precisa, a gente necessita pagar nossas contas. Mas aonde que está o tempo que a gente necessita para ter com Deus? Que isso é a base. É a água da vida. Como pode? Foi algo tão forte que Deus falou no meu coração. Eu falei, meu Deus, Senhor, me perdoa. Eu me sinto envergonhada por isso, porque eu vivo isso. Estamos vivendo isso. Olha, irmãos, estamos tão estéticos que a nossa essência está podre. Desculpe a palavra, mas é verdade. Que a nossa alma está podrificada dentro de nós. Nosso sorriso é lindo, nossa pele é perfeita, nosso corpo está no shape, né? Nossa roupa está tudo perfeito, está linda, a gente posta muitas coisas lindas, mas o coração está esmagado dentro do peito. A gente fala coisas lindas de boca para fora, a gente profetiza, mas sem fé, a gente prega e não acontece nada. E a gente pergunta, cadê aquela fé de antigamente? Por que nada mais se acontece? Por quê? Como estamos vivendo? Como a gente pode cobrar o próximo se a gente nem vive isso? Então isso foi uma exortação forte para mim. Eu queria que Deus tenha que falar com cada um de vocês aqui também. É um acordar hoje, despertar. Hoje a gente, como eu disse para vocês, a gente vai sair diferente. Hoje entramos de uma forma e vamos sair de outra. Para mim trazer essa mensagem para vocês é gritar para o meu espírito dizendo, se você quer ir mais longe, aumenta a sua disciplina. Aumenta a sua disciplina com Deus. Me busca mais, fala mais comigo, caminha ao meu lado. Eu estou te esperando todos os dias, diz o Senhor. Deus fala isso pra gente em todo momento. Desde quando Adão e Eva pecou, eles se afastaram, eles tinham um momento com Deus. No final da tarde, eles sempre tiravam para conversar com o Senhor depois que pecaram. Acabou. E Deus falava, onde está você, Adão? Deus pergunta pra gente, onde está você? Cadê você todos os dias falando comigo? Me buscando de verdade, se consagrando, jejuando, orando. Porque só quando você precisa. Porque só quando é um momento específico. Não é todos os dias. Não é de manhã, não é de tarde, não é de noite. Gente, é um sacrifício a gente tirar 10 minutos, 20 minutos para falar com Deus. É um sacrifício. Eu falei, meu Deus, é verdade, eu não estou fazendo mais isso. Se eu faço de manhã e ainda com muito custo. Que coisa! Depois a gente reclama. Quando vem a prova, ai, tá difícil, ai, não consigo. A gente fica abatido. Que vida é essa que a gente está vivendo? Onde a gente teve o sacrifício de Jesus, a gente deveria estar sorridente todos os dias, contentes, alegres. O que Deus fez por nós, entregou seu próprio filho, gente, o único. Para morrer por mim, por você, para a gente ficar assim. A gente não dá valor. A gente ser um bando de religiosos que vem na igreja só no domingo para bater cartão aqui, sentar no banco. Quantos irmãos, quantas pessoas estão precisando da gente? A gente precisa se levantar como igreja. A gente precisa fazer a diferença. Para que quando vier alguém que precise e tiver sede, a gente poder ter a palavra. A gente poder ser o bálsamo da pessoa. Que é assim que Deus quer que a gente seja. Mas a gente só está pensando na gente. Então eu preciso me posicionar. Você precisa se posicionar. Mesmo que custe. Mesmo que custe. Você não ora quando você tem vontade. Você não lê a Bíblia quando você tem vontade. Você não jejua quando está com vontade. Você ora, você lê a Bíblia, você jejua porque você precisa. De dia, de tarde, de noite. Clamarei e orarei e Ele ouvirá a minha voz. Aleluia. E Ele ouvirá a minha voz. É de dia, de tarde, de noite. Se a gente ficar esperando por vontade de buscar, a gente não tem. Então, por isso que eu falo que a palavra hoje é disciplina. Aleluia. Temos que ter disciplina. Mas para isso, você não precisa ter vontade, como eu disse para vocês. Você precisa de disciplina. E com disciplina, fazemos mesmo sem vontade. Essa é a diferença. Disciplina faz você acordar
colocar o despertador para acordar, para tocar, mesmo de madrugada, para trabalhar, e você acorda, porque você precisa, não porque você tem vontade. Não é fato, é disciplina. Disciplina independe de resultado. Você tem convicção que vai fazer, vai acordar, vai buscar, vai abrir a Bíblia, vai orar. Você vai crer, você vai viver. Disciplina é hábito. Sabe o que é hábito? Aí a gente tenta se pegar como uma referência. Quando a gente acorda, a gente arruma a cama. Para quem não tem esse hábito, não tem esse costume, essa disciplina, às vezes é árduo, é cansativo. Você deixa a cama lá. Mas quando você pega um hábito, uma disciplina, não, eu vou acordar, eu vou arrumar minha cama, isso com o tempo vira fácil. Você já acorda, você já faz. Né? Não é uma perca de tempo, não. É hábito, é disciplina. Acordei, arrumei minha cama, a gente não escova os dentes, é disciplina. Então que a gente possa mudar isso hoje. Que a gente tenha a disciplina de falar e buscar a Deus todos os dias. Todos os dias. Tempo para Ele. Vamos praticar verdadeiramente aquilo que nós dizemos que cremos. Vamos parar com o hábito de buscar a Deus somente quando necessitamos. Temos que tornar isso hábito para sempre. Estarmos fortalecidos e fortalecer uns aos outros. Não tem como fortalecer o outro, que é uma palavra vazia, se você não busca. Você fala de boca para fora. Coisa boa é sentirmos a presença dele, independente de onde estivermos. Não só em louvor, não somente na igreja, ouvindo uma palavra, coisa boa é sentir a presença dele constantemente. Coisa boa é sentir a presença dele sempre, independente de onde você está, na sua casa, no seu carro, na rua, no trabalho. Gente, você já teve essa sensação de às vezes você está dirigindo? Eu já tive uma sensação quando eu estava dirigindo, senti a presença do Senhor e comecei a chorar. Que delícia! Essa é a presença de Deus, é disciplina, é hábito. Tem gente que só consegue sentir a presença de Deus aqui no louvor, quando vem para a igreja de domingo. Então, quer dizer que tem sede ainda, vem buscar, porque tem sede. Só de domingo não, tem que ser hábito. Disciplina. Que bom, como é bom a gente poder sentir a presença dele todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. E para isso acontecer, algo precisa mudar. Disciplina. Não vou cansar de me repetir aqui. As pessoas conseguem nos enganar bem. Nós também conseguimos enganar bem as pessoas. Por fora estamos arrumados, sorrindo, contando belas histórias, mas ninguém sabe realmente como está você por dentro. Você consegue imaginar que tem gente que mesmo tendo tudo financeiramente, não tem sono, não consegue nem dormir, precisa de remédio. Aquelas pessoas que têm muito dinheiro, compram carro do ano, compram várias casas, tem carro, mansão, mas na hora de dormir não consegue, não tem paz. Precisa de um remédio? Você consegue entender que tem pessoas que têm uma família linda? Ah, que lindo o propósito do Senhor, uma família constituiu. Tem marido, tem mulher, tem filhos. Mas na verdade por dentro gostaria de estar só. Está com depressão. Você consegue imaginar alguém famoso, né? Que é rodeado de bajulação, de pessoas. E quando fecha a porta do quarto se sente só? A gente só consegue mudar isso quando a gente se posiciona. Deus não quer ser lembrado somente quando tudo dá errado. Deus não quer ser seu amigo somente no dia que você não tiver nenhum amigo. Deus quer ser seu melhor amigo. Deus quer estar com você todos os dias. Deus quer fazer parte do seu amanhecer, do seu entardecer, da sua noite. Deus quer fazer parte da nossa rotina. Porque Ele é um Deus de relacionamento. É um Deus que deseja e anseia pela nossa busca constantemente por Ele. Então precisamos nos posicionar, irmãos. Precisamos ter disciplina para realmente vivermos a verdadeira fé que nos faz alcançar a misericórdia do Senhor. Mesmo sem vontade, ore. Mesmo sem tempo, busque. E você procura da presença maravilhosa do Senhor e você vai sentir aquilo que nos falta e que nos completa. Você vai sentir a unção, daqui a pouco isso se torna um vício, que você não vai conseguir mais ficar sem. Vai virar um hábito. Pois você verá resultados que nunca imaginou antes. Alívio, acalenta, socorro bem presente em todos os momentos.
Confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Então, em Hebreus 4,16, tema do mês, vamos ler de novo, para inculcar aqui. Hebreus 4,16. Agora a gente vai ler e já vai entender de outra forma, com certeza. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então a gente precisa se aproximar do trono da graça. A gente precisa se aproximar. Então o segredo é disciplina. Para tornar hábito a busca e fortalecimento, o socorro bem presente, que é o nosso maravilhoso Deus. Então a disciplina te fará orar, mesmo que pareça que nada está mudando. Os céus estão se movendo, acredite. Ore, mesmo que você esteja sem palavras. O Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ore, busque, mesmo que você tenha dúvidas. Deus não rejeita um coração sincero. Ore mesmo que o mundo e a sua mente te diga que é perda de tempo. O céu se move quando você dobra os joelhos. Quantas vezes a gente já não viu o céu se abrindo aqui? Quantas vezes em busca, num momento de aflição, a gente não viu o céu se abrindo? Por que isso somente no momento de aflição, irmãos? Ore mesmo que o mundo e a sua mente te diga que é perda de tempo. O céu se move quando você dobra os joelhos. Isso é fato. Dobrar os joelhos é incrível. É um rasgar assim do nosso peito com o Senhor. Às vezes a gente não consegue nem abrir a boca, a gente não sabe nem o que falar, a gente chora. Mas Deus entende. A gente começa aos poucos, mesmo sem saber como falar com Deus. Mas daqui a pouco a gente engata e vai. E consegue. E faz, sai. E a gente se sente bem. Parece que a gente ajoelha destruído, mas levanta numa força que não dá para explicar. Não pare de orar, não pare de buscar, não pare de jejuar. Pode ser hoje que o céu te responda. E resposta vem, acredite, sempre vem. Aproxime-nos do Senhor enquanto há tempo. Enquanto há tempo, temos que buscar. Se a gente não buscar, a gente vai falhar. A gente vai retroceder. A gente vai se abater. A gente vai ficar cansados. A gente não vai saber o que fazer no meio da aflição. Mas enquanto a gente tiver a busca incessante, todos os dias, dia e noite, quando a aflição maior vier, você vai ter fôlego, você vai ter combustível, você vai saber fazer. Você vai fazer a diferença porque você vai ter a certeza que Deus está com você. Agora a gente precisa mudar. Quantas vezes a gente não se pega, não é? Numa situação. Não sei se a gente está batido. Poxa, eu falei, Senhor, é verdade. Se a gente foi salvo por ti, o Senhor faz milagres e continua fazendo. O Senhor é mesmo de ontem, hoje, eternamente. Porque eu me abato com algumas situações. Porque eu não busco. Então, disciplina. Hoje é dia da gente mudar. Hoje é dia da gente ter disciplina, posicionamento. Posicione-se enquanto há tempo. Que a gente possa hoje dormir e acordar amanhã e falar, agora eu vou ter um tempo para o Senhor. Seja de manhã, de tarde ou de noite. Começa com 10, começa com 20, depois 30, vai para 1 hora. Mas tenha esse tempo com o Senhor. Porque vocês vão ver a diferença. Vocês vão ver o céu se rasgando, vocês vão ver as portas abertas, vocês vão ver o milagre acontecendo, entrando na casa de vocês. Porque eu vivo um Deus real, presente, de milagres. E não somente quando as coisas apertam, não. É sempre, diariamente, que a gente possa mudar e se posicionar. Amém? Amém. Então esse é o tema do mês, Hebreus 4,16. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia. Encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade.